Lozada com mais um programa Bate-Papo com a Vivi. Eu estou muito entusiasmada porque hoje nós vamos falar de um tema instigante, um tema que desperta curiosidade há muito tempo. Desperta curiosidade nas pessoas de forma geral, nos pilotos de aviação, nos governos. É um tema fascinante que dá para a gente explorar a ciência, explorar a cultura popular. E se você for atento, a minha blusa de hoje já dá uma dica do que nós vamos falar. Bem, vocês já viram? Via Láctea? Alguém consegue imaginar qual será o nosso assunto? Ah, eu sei que você já matou a charada. Isso mesmo, vamos conversar um pouquinho sobre os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Tem muitas pessoas que acham que não temos extraterrestre, ou que temos extraterrestre. Eu perguntei para o meu marido e a conclusão dele foi muito sábia. Ele falou, Vivi, o ser humano vive gastando bilhões para ir a outros planetas ver se tem vida. Eu também acho que eles vêm de lá para cá para ver o nosso modo de viver. Mas os ufólogos têm outra explicação para isso. E hoje eu tenho um convidado aqui, ele não gosta que fala que ele é expert no assunto, que ele diz que expert ninguém é, bom, que seja, mas ele, desde os 5 anos, ele já estava falando nisso, cuidando disso, não tinha noção exata do que era, mas é um assunto que ele tem paixão, que ele pesquisa muito, que ele já participou de vários congressos, reuniões presenciais, e após pandemia ele continua participando, que é paixão da vida dele esse assunto, de congressos online, congressos virtuais. E é um tema muito instigante mesmo. Inclusive, se a gente lembrar dos filmes, né? As películas sobre os extraterrestres, desde Alien até o ET, que foi um filme que está no meu coração, a gente fica imaginando, a gente divaga. Será que isso é só ficção ou será que isso existe na vida real? Então, sem mais delongas, eu vou chamar esse meu amigo Márcio, que é um especialista no assunto e que vai nos falar com mais propriedade. Minha amiga Vivi, obrigado pelo convite, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, né? Aqui ninguém, pelo menos de minha parte, eu não quero fazer prosélito, não quero fazer adepto, apenas narrar um pouco da minha experiência, das coisas que eu já vi e que não foram poucas, e, enfim, dividir um pouquinho. Tá certo. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer você ter aceito esse convite, é uma honra muito grande estar com você aqui comigo para dar um pouquinho mais de luz nesse assunto tão interessante e que a gente nunca consegue chegar a um consenso, não é? A não ser pessoas que estão mais próximas, assim como você e outros ufólogos da vida, do Brasil da vida, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que levou você a se interessar pelo tema de OVNIs? Você já quase respondeu, mas há alguma experiência pessoal que o levou a se dedicar a esse assunto? Sim. A minha experiência pessoal eu nasci com isso dentro de mim. Eu nasci com isso dentro de mim. A minha história em relação a isso, talvez pessoas não acreditem, eu tenho uma memória da minha infância quase que completa. Eu lembro de quando eu era bebê.
Nossa, eu nunca contei isso em público, né? Estou fazendo isso agora, não quero que ninguém acredite, mas eu me lembro. Então, segundo a minha mãe, uma certa feita eu estava no quarto, eu devia ter dois anos e pouco, e aí comecei a chamá-la. Aí ela saiu de onde ela estava, chegou lá no quarto e disse assim: "O que foi, meu filho?" Aí eu apontei para um canto do quarto e disse assim para ela: "Mamã, cuja, mamã, cuja." Criança de 2 anos, 2 anos e meio, falar sobre coruja. Ela foi me contou isso e depois de algum tempo é que eu fui entender que a coruja ela tem uma coisa muito parecida com os amigos que eu conheço, que são os olhos grandes, né? Então eu estava sim. apontando para ela um grey que devia estar dentro do meu quarto. E aí Mas eu vi, você tem. ela não via nada, eu é que Ah, via. sim, ela não via, só você via. Não, não via, não via. Não via porque eles abrem a visão espiritual e a gente vê, mas as pessoas não veem. Quando eles querem, todos veem. Certo? Interessante, né? E você Certo? ficou com medo mais tarde, quando você Não, atinou para o que era? não, eu Não nunca teve tive medo? medo. Nunca tive medo. Isso para mim é muito natural. Faz parte da minha vida, né? Eu nunca tive medo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E não tenho. Já vi muitas naves, já vi, inclusive, seres que andam no nosso meio, e a gente nem percebe, mas eu nunca tive. Caramba, isso era a minha próxima pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Você já está me falando que tem, que viu. Você pode contar algum caso interessante? Posso? Tem sim. As pessoas às vezes perguntam para mim, Márcio, você realmente acredita que existam seres de outros mundos, que exista vida em outros mundos? Eu respondo, claro que não. Eu não acredito, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque de tanta coisa que eu já vi, que eu já estudei e experienciei com outras pessoas, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida, eu não tenho como hoje, pelo peso da minha idade, 65 anos, de dizer assim: ah, não, isso aí tudo que eu vivi é mentira. Não, é verdade. Eles existem. Nós coabitamos com várias humanidades aqui no nosso mundo o tempo todo, só que a gente não percebe. Alguns percebem e outros não. A grande maioria não. E andam no nosso meio, visíveis ou invisíveis, né? Porque são seres multidimensionais, muitas vezes. Então, a gente está nessa dimensão, eles estão na dimensão ao lado aqui, a gente não está vendo, mas a gente sente. O bacana é que a gente sente na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. É Nossa, isso. Márcio, que lindo! Eu ainda não estou nessa dimensão que você está, eu não sinto, mas eu acredito fielmente que existe sim. É impossível nesse universo tão infinito de meu Deus, só nós termos vida, né? Mas Uhum. pegando o gancho que você falou que existe, sim, eu gostaria que você me desse alguma explicação, assim, que você entende por que os nossos governantes, as organizações né, que sabem que existe, relutam em investigar ou trazer de forma mais aberta para nós essa realidade. Bom, em verdade, todos os governos do mundo, né, do planeta, o pessoal que é dono do poder temporário, que ele dura pouco, as pessoas morrem, né? Só que eles esquecem. Todos os governos sabem. O governo americano sabe, o governo brasileiro sabe, francês, indiano, japonês, né? Todos eles sabem. Olha, o que se tem de casos de casuística dito pelos próprios astronautas é uma coisa absurda. É muito grande, é muita coisa. A Lua mesmo, pessoas daqui pegam um telescópiozinho e colocam lá para a Lua, quando ela está cheia ou então em alguma outra fase, consegue filmar, consegue fotografar objetos luminosos entrando e saindo de crateras, passando na frente da Lua.
o tempo todo. Os nossos radares, os nossos pilotos aí comerciais, eles vêm demais. Eu uma vez estava vindo de Brasília e aí eu fiquei de propósito para ser o último passageiro a sair. Aí me dirigi ao piloto e disse para ele assim: e aí, algum OVNI hoje? Aí ele me respondeu: hoje não, mas sempre tem. Tem inclusive uma noite especial no Brasil, que é chamada a Noite dos OVNIs, né? Fala mais um pouco a respeito, que eu sei que você deve saber muito, por favor. Olha, isso foi muito bacana, né? Porque apareceram vários objetos voando pelo centro do Brasil e, inclusive, até aqui do Rio de Janeiro, duas aeronaves foram escaladas para irem atrás deles, né? O pessoal de Anápolis também, e aqui foi de Santa Cruz, da base aérea de Santa Cruz. E eles viram, aparecia nos radares, enfim, e eles brincando com os aviões da gente. Eles chegavam, os nossos caças chegavam perto, daqui a pouco eles davam aquela esticada, assim, a velocidades absurdas que nós não temos condições ainda de ter nas nossas naves, e ficava aquele jogo de gato e rato, gato e rato. Enfim, foi uma noite bacana, até que o ministro da Aeronáutica, à época, ele foi à televisão, cadeia nacional, e disse que nossos caças perseguiram vários objetos voadores não identificados. É isso. Todos eles sabem, as autoridades sabem, mas não falam por quê. Existe um programa, desde a década de 40 do século passado, de acobertamento. E esse acobertamento também não é só por parte nossa, de humanos, mas muitos desses seres orientaram as autoridades a não divulgarem de forma clara, e eles começaram a trabalhar para que a gente fosse preparado. Você citou uma coisa muito bacana, que foram os filmes Spielberg e outros tantos. Isso é tudo influência dos nossos irmãos lá de fora. Eu falo lá de fora, mas eles estão aqui. Então, é tudo influência deles para preparar o povo. Hoje, se você fizer uma enquete a nível mundial, mais da metade da população da Terra aceita a ideia de que, olha, em Marte achamos lá uma cidade, em Saturno vimos lá alguma coisa. As pessoas já estão assim. E eu vi um dia desse, eu achei incrível, né? Uma senhora, foi feita uma pesquisa, né? E alguém jogou lá uma imagem que os OVNIs tinham chegado. Naves imensas começaram a chegar perto da Terra. Aí várias pessoas estavam sendo filmadas sem ver. Inclusive, tinha um grupo assim, de 3 ou 4 mulheres e falaram assim: meu Deus, que bom que eles chegaram, finalmente eles chegaram. O povo está mudando. Agora, tem gente também que não vai nem ligar. Vai aparecer uma nave enorme, aí eles vão olhar, vou continuar tomando a minha cerveja, vou continuar vendo lá o meu futebol. Enfim, tem gente que não vai ligar, mas a grande maioria da população da Terra vai lidar com isso de forma amorosa. E é por isso que eles não chegam ali na Cinelândia às 18 horas e botam uma nave enorme ali. Por que eles não fazem isso? Primeiro, que eles não querem assustar ninguém. E segundo, que para nós humanos podermos ter um contato com eles mais a miúde, primeiro nós temos que aprender a nos amar. A amar os diferentes, a amar-nos. Não importa religião, cor, a gente tem que aprender a se amar. O dia que a gente aprender, eles vão vir tomar chá na nossa casa, porque nós vamos amá-los com a mesma intensidade que eles nos amam, porque estão na Terra há milhões de anos. A gente pode ver aí pelas estruturas que eles deixaram aqui na Terra. Então, eles estão aqui. Eles estão aqui. Fantástico. E profundamente esperam que nós os respeitemos e os amemos com a mesma intensidade que eles nos amam. Que fantástico. Nossa, eu quero estar vivinha para presenciar também. Márcio Monteiro,
O papo está ótimo, muito interessante. Eu estou gostando de saber, mas o nosso programa tem um limite, né? Mas eu quero que você aceite voltar para a gente continuar esse bate-papo, para você falar mais coisas a respeito desse universo. Eu gostaria de convidar você a deixar suas considerações finais no programa de hoje. Tá ok. Bom, as minhas considerações finais vai para a humanidade. Para esse turma maravilhosa que está aqui nos corpos físicos ou não, porque a nossa humanidade é muito maior do que a gente pensa. Na Terra, somos o quê? 8 bilhões de seres? Segundo informações que nós temos do lado espiritual, do outro lado da vida, aí você fala assim, mas o que tem a ver ufologia com isso tudo? Tudo. Somos todos espíritos, tanto num corpo físico ou fora dele. Então, a nossa humanidade é imensa. Então, eu deixo esse recado para a humanidade. Irmãos da Terra, amemos, tenhamos respeito, primeiro por nós, depois pelo nosso próximo. E o nosso próximo não é só um ser parecido com a gente, é um cão, é um pássaro, é uma rocha, é um peixe, é um inseto. Então, minha gente, para que um dia a gente possa receber esses irmãos e pudermos abraçá-los, que exercitemos a cada dia o verbo amar. Amar por amar. O Chico Xavier, uma vez, para finalizar, disse o seguinte: se ele tivesse poder, o poder que os homens da matéria têm, ele colocaria em cada praça do planeta essa frase: amar por amar. Amém, amém, amém. E é isso que esses nossos irmãos vêm trazer para nós: amor, muito amor. Nos amam de maravilhoso. Ai, muito bom, gratidão por você ter aceito esse convite, por você estar conosco e por você ampliar um pouco a nossa visão. Você emprestar os seus óculos para que a gente consiga também enxergar esse mundo maravilhoso que você enxerga. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo a todos, muita paz. Vamos para a outra parte do nosso bate-papo com a Bibi. Dicas de viagem. Dicas de viagem com a Bibi está trazendo para vocês hoje um lugar de autêntica comida espanhola bem no centro de Madrid, La Taverna La Bua. A comida, gente, é incrível, está sempre lotada. Assim que chegar a minha comida, eu mostro para vocês. Buen provecho. Muito boa. Aprovado. Você gosta do flamenco? Sabe que é a dança tradicional de Espanha, não é? E vou dar uma dica quentíssima para vocês. Esse teatro tem o autêntico flamenco e custa 35 euros o espetáculo. Mas, se você pegar o espetáculo das 17 horas, você paga 15 euros. Olha que economia! E tem que comprar online, porque aqui também você paga menos, mais 20 euros.
€5 já dá para aquele cafezinho, não é mesmo? Sus senos de vino estaño. Oye, Luna, Luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Mira, mira, el niño va cantando. En el aire cuando vino, como la luna azul, que se desliga y por tu baño se desliga. Luna, 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 viniera los gitanos, bailando con su corazón, con la alegría blanco. Le dieron a la mano, ya puede cortar sin duda la rifa de tu barrio. Ya puede cortar sin Mais uma sugestão de passeios aqui em Madrid. Casa de Campo. Tem um parque imenso, o maior parque urbano da Espanha, com música ao vivo, com um lago com muitos patinhos. Você pode andar de barquinho também. E tem vários restaurantes com comidas maravilhosas. Nós hoje comemos aqui no El Uruguayo, que tem um chuletão de comer rezando, derretendo na boca. Muito bom mesmo. Vocês vão adorar, com certeza. Casa de Campo em Madrid. Luego lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, se puede ver. Ahora vamos para que vean cómo es. Claro. Luego nos vamos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ay, ¿sabes qué hago? E vamos ao chuletão. Uma tarde de domingo com um clima maravilhoso aqui em Madrid, depois de um almoço incrível, delicioso aqui na Casa de Campo. Estou fazendo um passeio, caminhando, tem um parque histórico, lagos, e caminhando, em minha frente está o Palácio Real. É muito legal, tá muito agradável caminhar por aqui. Então, em minha frente, Palácio Real e depois a Catedral de Almudena, a Catedral de Madrid. E o passeio continua. Eu espero sinceramente que você tenha gostado das dicas de viagem. E fica a pergunta para o próximo programa. Qual é a cidade do exterior que você mais gostou e o que ela tem de especial? Até a próxima!